bem, estamos aqui na terceira parte com o Bial de Valcimão Borges e vamos em frente, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, assim, foi muito corrido, né? E a gente vai conversando e a gente vai se fluindo, é muito assunto. Então, para não ser muito repetitivo, o que eu quero mais saber mesmo sobre a evolução de Atlântida para o que é agora. Tu entrou num assunto que é impactante para algumas pessoas que vivem numa sociedade como hoje, né? Que nós viemos do macaco, sim, certo? E aí existe uma forma, existe uma outra história. Homo sapiens erectus, né? Isso. E que as pessoas elas não acreditam numa outra vida antes disso, certo? E tu tá dizendo, pelo que eu entendi, tu tá dizendo que isso aí fez parte do movimento de Adamá, certo? Os homens sábios e os homens o Homo erectus, o Neandertal, né? Certo. Eles são foram raças de seres humanos, mas que existia outros seres humanos mais evoluídos que esses daí, né? Antes. E até no período deles também. Certo. Tanto que eu acredito então que essa nova raça, né, depois da Atlântida, foram criados praticamente pelos povos de Atlântida, né? Então. Certo. Assim, no período desse pessoal das cavernas, digamos assim, os índios hoje, certo, eles são os da caverna. Então, para lá, por que existem os índios? Quem são os índios? Na verdade, a pronúncia índio, ela quer dizer Índia, né, da Índia. Se achava, os colonizadores, que eles estavam na Índia, por causa da aparência e fisionomia dos seres humanos que existiam aqui quando eles chegaram, né? Agora, não tem que descer, né? Menos de agora, com 500 pessoas. Então, eles achavam que estavam na Índia. Na verdade, eles estavam no Brasil. E quem estava aqui não era índios, pensando eles que eram da Índia. Não eram. Eram seres humanos, que a pronúncia índio quer dizer indigente também. É o mesmo que nômade. Pessoas que não têm identidade. De certa forma, eles não estavam também desferindo ou agredindo. Hoje, eu sou o único na rede social que estou batendo contra isso, para eles parar de falar índio. Quem são, então? São os originais. Os originais, né? Eles são os povos. Por isso que eu tenho um canal no YouTube chamado Nascidos de Yausha. Quem são os nascidos de Yausha? São são esses que são chamados hoje de índios. São os primórdios. Então, os primeiros seres humanos, teve alguns que não quiseram guerra, não quiseram evolução, não quiseram a ciência, não quiseram viver e continuar na natureza, o que chamam de cultura hoje, que a palavra culto é de adoração. Então, se tornou cultural, ou seja, adoração, o meio de vida deles, que é a natureza, entendeu? Então, eles são nômade. Por que nômade? Nômade porque quer dizer que vive não tem lugar fixo, não tem morada certa, não tem um CNPJ, né? Um CPF, né? Não tem não tem nome, não está na sociedade. Que paga a tua residência, como é? IPTU. Não tem um IPTU. Não paga água, não paga luz. Não tem. Ele segue a natureza. Por exemplo, a época da fruta, aí eles vão para ali. A época da pesca, aí eles vão para aquele rio ali. A época da caça, aí eles vão mais para dentro da mata. E assim eles ficam fazendo esse ciclo, também acompanhando o ciclo do luminoso menor, que eu falo. Eu sou o único que falo isso também. Então essas pronúncias que eu falo é a raiz da fala humana. Então o luminoso menor é conhecido como lua. Então eles vivem assim. Aí você vê que eles não querem evoluir, cara. Hoje a briga dos índios é que eles não querem a civilização entrando. Eles não querem a tecnologia além do que eles têm, que é a televisão, que é a internet, mas só eles, sem o branco lá. Eles querem a tecnologia para eles e o povo dele usufruir. Mas não querem que o branco esteja entrosando com ele, engravidando as índias lá, as nativas, as originais, os originais.
respeita isso aí. Então é isso que hoje eles estão brigando com o Bolsonaro, pedindo esses direitos para ser respeitados. E é com razão. Mas voltando para a Atlântida, você vai encontrar o povo atlântico o seguinte: os 7 reinos, que é muito interessante, que eu vou entrar agora também nesse assunto aqui, que os 7 reinos, eles se juntaram pelo um sagrado, pela uma consciência não alienígena, não espiritismo, não religioso, e eles viram que o clima estava mudando. Eles viram que já tinha acontecido 3 cataclismos. Inclusive, tem um relato de Enil VIII, que relata o 3º cataclismo, que diz que do nada tudo passou como por um estrondo e veio como muitas águas de toda parte e inundou todo o chão e matou muitos. Só que existia uns mais inteligentes dentro do sagrado, que há em nós, que há em cada um de nós, que eles evoluíram e saíram daqui da Adama. Outros fizeram base subterrânea. Tu acha que essas bases que existem, que guardam semente, que guardam bancos de dados, de informações de todas as existências do planeta, tu acha que foi o ser humano agora que fez? Não. Ele já encontrou isso e ele só preservou, continuou. Então faz sentido tudo isso, né? Então, vamos supor agora, né, como já está previsto uma nova mudança, né? Está acontecendo. Já está acontecendo. Já. E é bem avançado. E vai surgir, então, vai chegar um momento em que o que todo mundo sabe, né? Vai voltar todo mundo para as cavernas. Não vai ter mais a energia como a gente tem hoje, não vai ter mais a tecnologia como a gente tem hoje, né? Não. Ela vai ser mais evoluída, né? Provavelmente. Vai ser mais evoluída. Provavelmente. Mas vai demorar muito, porque alguns ainda vão ficar escondidos em algumas cavernas. Né? Os mais covardes. Esses vão ser os novos seres humanos que vão ser doutrinados por alguém, né? Verdade. Mas, como eu cristão, né? Como católico, que sempre ouviu, vai vir Jesus, né? Sim. E vai... Todos estão nessa espera do arrebatamento, e ele vir governar, destruir o anticristo, que seria um religioso. Isso segundo a religião, né? Do entendimento, do estudo. Isso que foi passado para nós. Né? Todo mundo nessa perspectiva. Exatamente. E aí, voltando lá para Atlântida, eu quero chegar numa situação onde esses nomes, esse nome de Jesus e de Deus, né? O povo de Atlântida, quem eles adoravam? Assim, eles tinham uma adoração ou não? Naquela época, o que eles tinham em si no sagrado, que era César e Albatã, uma comunicação surgia através da quântica, da Amonar, que todos tinham em comum. Então eles não tinham um líder, não tinham um adorador, ou a quem adorar, ou a quem servir, a quem ele se submeter. O que existia eram os 7 reinos. Dentro desses reinos sempre existiu um evoluído, ou uma raça evoluída, né? E essa raça evoluída, por eles ter aquela consciência, né, como hoje ainda existe, esses seres humanos evoluídos, não é se adorar. Por exemplo, o cara que inventou e criou o celular, o computador, o notebook, o carro, a espaçonave, o avião. Então, quer dizer, alguém adora o que criou o avião? Não, ninguém adora. Certo. Mas respeita ele porque ele chegou a esse entendimento. Mas assim, o povo de Atlântida, ele se utilizou da inteligência e do poder que ele tinha, porque ele tinha esse poder, que eu acredito que seja de Adama, né? É isso mesmo. Isso. Né? O poder que energia que te dá consciência e sabedoria. Certo. O campo magnético que a Adama se levanta, né? Ela tem ao nosso redor. Isso é um campo que nos protege com esse oxigênio que muitos chamam de camada de ozônio. Certo. Isso é uma energia quântica, essa energia da Adama. Então, esse povo que era muito inteligente, é isso que eu queria chegar. Eles se utilizavam dos seus poderes para dominar aquela raça que era das cavernas. Eles se intitularam deuses, não foi isso que aconteceu? Não, eles não tinham essa manipulação. Isso é a religião que pensa assim, é o pensamento teu. Eles não tinham essa manipulação.
cara da caverna e os índios hoje que se isolaram, como eu disse, são seres humanos que, por algum motivo, eles São os originais. saíram da, Certo. digamos, da família, Certo. saíram dos parentes, Os nômades, né? quiseram viver isolado. Sempre tem aquele parente Entendi. mas Mas quer assim, viver a sua vida, mas, do jeito dele. mas tu sabe que existiam os deuses e que algumas pessoas adoravam naquela época, né? Os deuses que hoje nós chamamos de deuses, né, do Egito, deuses da Grécia, a maioria deles, que eu falo Perseudos, né, eu falo do Olímpico, a maioria deles eram híbridos, eram seres humanos, né, por exemplo, os titãs, os gigantes, Mas eles eram de eles Atlântida. existiram, Mas eles eram de Atlântida. esse povo. eles eram de Atlântida. Existiu a segunda raça, que era a raça dos gigantes e dos répteis gigantes, os dinossauros e outros répteis gigantes, pássaros gigantes, vermes, germes gigantes. Mas por que eles eram gigantes? Porque naquela época o oxigênio era um outro. E não tinha um luminoso maior e nem menor. Entendi. Não tinha. Era uma outra vegetação que existia. Era um outro clima. Era uma outra consciência. Então aquele veio o primeiro movimento, aí ele se tornou só água. Aí surgiu os primeiros híbridos, que eram gelatinosos e fosforescentes, e os híbridos que eram também eram chamados de vultos hoje. Vultos. São pessoas que, quando têm uma presença de um ser desse, ser humano, desencarnado, que na verdade ele nunca foi materializado, quando ele se manifesta em um local adequado, aonde tem um portal, que somos nós mesmos, que se delibera-se esse portal, então sentimos o que? Um calafrio, sentimos um frio, um gelo, os cabelos sobem. Por quê? Porque esses seres humanos, os gelatinosos, os fluorescentes, os vultos, né? Eu vi um vulto, cara, eu vi um vulto que encheu toda a casa. Não sei se tu já passou por isso, né? Cara, eu vi um vulto que encheu todo o teto da casa, o chão, eu senti um medo, fiquei todo arrepiado. E eu comecei a me pegar com Deus, sumiu tudo. Ou seja, você usou uma energia que você acredita que está para te defender. Então, essa energia que está para te defender, que você conheceu pelo nome de Deus e Jesus, ele tem um poder que ele age dentro do portal, que é você. Esse portal se fechou e aquele ser humano do passado não conseguiu fazer o que ele queria fazer com você, ou passar uma informação, ou te levar em algum lugar, mas ele não conseguiu, porque você recusou. Então você está no controle. Então naquela época eles não tinham esse domínio de escravizar. Agora o que aconteceu é o seguinte: quando, né, por exemplo, aqui no meio dos índios, no meio dos originais da mata, você vê a história sobre Tupã, você vê a história de Nhandaru, você vê a história do Cucucã, né? Ali o pessoal do Peru, né? Ali da Colômbia, conheceu México também, né? que fazia o sacrifício ao ídolo Tamuz, Sol, ao Horus, né? Que era Cucucã, e matava as pessoas, arrancava o coração. Então isso aconteceu. E eles passaram mais a fazer isso para que os colonizadores respeitassem, não fossem para lá. E esses povos são povos de Atlântida. E quando elas emergiu, eles subiram. Então você vê o Brasil e você vê em volta do Brasil cercado do Peru, Colômbia, Paraguai, Argentina, Venezuela, México. Então esses países, eles tudo era Atlântida. Mas por que só o Brasil que fala brasiliano, fala na língua brasileira? Por que só o Brasil? E por que em volta eles falam espanhol? Opa! Isso é muito interessante, porque o Brasil, ele é a raiz do verbo, onde surgiu os primeiros seres humanos, com a língua Nhengatu. Então aí, como diz assim, essa pronúncia, esse verbo, raiz da fala, é Nhengatu. A Nhengatu, ela é a raiz de todas as pronúncias, de todo verbo, de toda a fala que existe hoje. Muitas pessoas falam que é os Vedas. Os Vedas vieram com o sânscrito. E é ali que diz que foi a primeira. Mas só que você vai ver o sânscrito, você vai ver que é uma língua, que é uma escrita, que veio dos hindus, ou seja, dos hindus. Não é Índia. Índia é uma ofensa chamar eles de Índia. Eu não gosto disso. Então, ali nós vamos para a Índia. Não gosto disso.
porque ele sabe que o significado é indigente. Então o nome é rindo. Por que rindo? É rindo mesmo. Rindo de quê? De gargalhada, de felicidade. É um povo feliz, é um povo não muito carnívoros, é um povo que vive em contato. Quando eles vão comer, eles se sentam no chão. E o budismo, o hinduísmo, segue a filosofia de Brahma, a filosofia de Manu. Então, por isso que a Bíblia ela é totalmente inspirada no hinduísmo. Por isso o nome Jesus, que no princípio foi Krista, aderido no primeiro concílio de Nicéia, através do imperador Constantino, 161 votos votou para Krista. Por que Krista? Porque o Krista, lá no povo hindu, no hinduísmo hoje, queria dizer Messias, Mashiach para o hebraico, Messias para a nossa língua, que dizia prometido ou enviado, que veio para um concerto. Então eles votaram para uma assembleia chamada ecumenismo, e esses votos aderiu. E depois disso surgiu o clero, onde o governo entra para conduzir o povo que não tinha um entendimento, até hoje também ainda não tem, da sua natureza. Então ia ser muito difícil explicar e falar isso que eu estou falando. O que o povo quer? O povo quer uma informação, uma cartilha, um endereço. O povo quer ser catequizado. Então como fazer isso? O povo quer uma resposta. Aí hoje a pessoa diz assim, então mentiram para nós. Não mentiram. Passaram uma informação pelo sagrado que os seres humanos daquela época precisavam. Uma informação. Então hoje, essa informação não é mais para nós. Por quê? Porque nós temos a tecnologia, o saber, a consciência ao nosso favor, para uma regeneração de consciência. Então hoje, nós temos a informação. Hoje nós temos a ciência, a tecnologia, temos a internet, tudo a nosso favor. Então naquela época, só existia a pena e o papel. E uma pessoa para conduzir todo mundo. Então, vamos acabar, pessoal, com essa briga, essa discussão. O povo tem resposta. Se a pessoa acredita no Jesus, em Jesus, ótimo. Tirou ele das drogas, tirou ele dos vícios, da prostituição. Na verdade, assim... Tá entendendo? Verdade, como é que isso pode ser ruim, então? Na verdade, não assim, é ruim, não. Tudo isso aí é a palavra. É a Poder. Palavra, só é a palavra. Porque, assim, não é para você se apegar na religião, né? Não é para se apegar na religião, mas sim na tua consciência, né? Na consciência que é nossa. E isso é o sagrado. Isso é lá de dos primeiros seres humanos. Não precisa a gente ficar triste, né? Porque quando você me falou que Jesus seria rei do suíno, né? Então eu fiquei triste também pela minha religião, né? E eu até falei, então me enganaram as pessoas. Não me enganaram, né? Eles ensinaram uma informação. O que eu precisava ter. Precisava. Para poder compreender, né? Isso. Entendi. Essa energia tão maravilhosa. Vamos finalizar aqui. Esse papo, né? Vamos continuar. Vamos voltar a falar sobre essa filosofia, sobre a discussão entre as religiões e voltando também sobre a evolução. Tá? Nosso abraço. De tudo abençoado e fique conosco. A conversa está muito boa e vamos para a segunda parte. Ok? Valeu.